Meus amados irmãos, a paz do Senhor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Com alegria estamos fazendo esse vídeo com o título Um Elevo Espiritual, para ajudar os irmãos, irmãs e amigos e a mim mesmo em momentos difíceis que estamos passando nesta nossa jornada aqui na Terra. Queremos louvar a Deus pela oportunidade, pela vida que Ele nos dá de estar aqui nesse momento para fazer uso da Sua palavra para o nosso elevo e crescimento espiritual. No Salmo 116, no versículo 12 a seguir, nós temos uma leitura muito conhecida e muito falada ou pregada entre os pastores, famílias, etc. Mas, como a palavra de Deus é para cada dia um alimento espiritual e um elevo à nossa alma, podemos fazer uso dela todos os dias e todas as manhãs. E com alegria quero fazer a leitura da palavra de Deus e convidá-lo para ler junto conosco, quando você tiver a oportunidade de ler ou de ouvir esta palavra. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu posso fazê-lo na presença de todo o meu povo. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nesse momento para nós é uma palavra de orientação espiritual, especialmente para os momentos que estamos passando. Esse texto nos leva, o salmista, o autor, aqui ele estava expressando o amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. A palavra salvação aqui pode ser salvação da alma, quando aceitamos a Cristo como Salvador, e também quando somos livres de uma situação de perigo, aonde é o que o salmista está se referindo, aonde Deus livrou ele de muitas angústias e perseguições dos seus inimigos. Meus amados, mas a pergunta que é feita é: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quando nós paramos para pensar em responder esse texto, porque é uma pergunta, nós temos que pensar em muitas áreas da vida para dar uma resposta. Porque o Senhor pergunta, através do autor, o que darei eu ao Senhor? Quando nós olhamos para o que temos para oferecer ao Senhor, nós deparamos com várias coisas que nós queremos dar, mas acontece que elas que nós queremos dar já pertencem ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Se tudo é de Deus nesta terra, tudo que nós temos é dádiva de Deus. Ele nos deu, quem tem uma fazenda,
A fazenda ele te deu, mas pertence ao Senhor, os seus animais, que é coisa boa, mas a Bíblia diz que pertence ao Senhor, os seus filhos, as suas filhas, a sua vida, tudo pertence ao Senhor. Então a pergunta é: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Se eu disser que vou dar para o Senhor um dos meus filhos, dos 8 que eu tenho, Deus vai me dizer assim: mas o seu filho já é meu. Então eu não posso dar aquilo que não é meu. Se eu vou dar a minha fazenda, Deus vai dizer a mesma coisa: a fazenda já é minha. Então, meus amados irmãos, Ele continua pelos benefícios que Ele me tem feito. Os benefícios que Ele me tem feito é me dado a vida, é ter nos dado família, é ter nos dado a oportunidade de viver, ou de ter o prazer de fazer várias viagens, passeios, ter saúde, ter um bom casamento, ter uma ótima família, ou mesmo tendo problemas com família. Mas os benefícios do Senhor não está só nisto. O maior benefício foi Ele dar o seu Filho para nos salvar, para nos perdoar nossos pecados e nos trazer a vitória através da sua morte, nos dando a vida eterna. Meus amados, o que nós temos para oferecer a Deus está no verso 13. Tomarei o cálice da salvação que Deus tem nos dado e invocarei o nome do Senhor. E no versículo 17, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. É a única coisa que nós temos para dar, porque Ele merece, mas é uma coisa voluntária de se dar para o Senhor. É quando nós damos a Ele o louvor, a obediência, quando nós damos a Ele a gratidão, quando devolvemos a Ele os nossos votos. Aqui votos é ofertas, dízimos, algo que a gente pode, daquilo que Deus já nos deu, nós oferecer a Ele e Ele se sentir satisfeito por ver o seu filho, a sua filha, devolvendo a Ele o louvor, a gratidão. Como é que é um louvor quando devolvemos ao Senhor? Por exemplo, se nós trabalhamos e Deus nos deu um mês de saúde, e você ganhou seu dinheiro, seu pão de cada dia, que Deus te deu a capacidade, a inteligência, a saúde e a oportunidade do emprego. Tudo isso foi Ele que fez. Aí quando você traz o seu voto, quando você traz a sua oferta, seja ela qual for o tanto ou tamanho, você está trazendo a Ele um louvor. Você está sendo grato a Ele, a Deus, pelos seus benefícios. Porque tem pessoas que acham, porque está trabalhando, porque tem saúde, porque tem um bom emprego, isso é mérito. Não, Deus pode tirar e dar a outro, porque tudo isso vem de Deus. A Bíblia diz que comamos, que viajamos, que vestimos, que fazemos isso ou aquilo, faça-se para a glória de Deus, porque é Ele quem está nos dando a oportunidade para fazer, dando-lhes o louvor, por Ele nos dar a vida e a oportunidade. Quando eu estava estudando no seminário, eu lembrei de uma frase de uma das minhas professoras, em um curso teológico, quando ela nos diz uma coisa interessante. Ela diz: se você tem a oportunidade de ir para um lazer, na beira de um mar, praias lindas, e aquelas coisas tão maravilhosas para ver, e ela nos diz o seguinte: é antes de começar a desfrutar daquelas belezas,
de um banho ou de qualquer uma coisa nos mares, é fazer uma oração de gratidão a Deus, por Ele ter nos dado a vida de ter chegado até ali, naquele lugar tão lindo que Ele criou, para que nós desfrutássemos. E por que não dizer a qualquer outro momento, nos louvar a Deus em todos os momentos, porque a sua bondade dura para sempre. Queridos irmãos, e continua, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, o salmista dizia, na presença do meu povo. É quando congregamos e trazemos a nossa oferta perante o povo, e o povo ver a nossa gratidão a Deus, e isto testifica que o Senhor está se agradando dos nossos votos sendo feitos na presença de Deus. No versículo de número 15, tem: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Queridos irmãos, é que a morte do justo, do crente em Cristo, Deus só leva no tempo certo, na hora certa, e a Ele é preciosa, porque a pessoa em Cristo, quando morre, ele está apenas passando desse mundo para a eternidade, e está indo para junto do seu Pai Celestial, do seu Deus. E por essa razão é que Deus tem prazer na morte do justo, porque vai estar com ele. Já a daqueles que porventura venham a partir sem Cristo, Deus tem tristeza, porque vai ficar ausente do seu Pai, o Pai que lhes criou, que lhes deu a oportunidade de louvá-lo, de aceitá-lo, de crer na sua morte sacrificial, de lhes salvar. E a pessoa, talvez pelo orgulho humano, ou por qualquer outro tipo de engano, se engana nesta vida e não se prepara para a eternidade. Às vezes se prepara para tudo. Se prepara para estudar, se prepara para casar, se prepara para fazer uma viagem, se prepara para tantas coisas. Mas a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o teu Deus. É exatamente o que nós temos que fazer para agradecer a Deus pelo benefício maior, que não é só a vida, mas a vida eterna. Portanto, meus irmãos, em Cristo, ofereça a Deus o teu sacrifício, sacrifício de louvor. Quando fala sacrifício, é dizendo, nós temos que se esforçar para dar o melhor, para oferecer o melhor. Eu vou dar um exemplo. Se você tem algo para fazer na sua vida, e você diz, nesse momento eu vou tirar alguns momentos desse meu tempo, o meu lazer, para agradecer a Deus, para louvá-lo ao Senhor, para adorá-lo, para reconhecer a sua grandeza e a sua santidade, então você está fazendo um sacrifício. Sacrifício é um esforço, é uma atitude voluntária, como fez Noé. A Bíblia diz que quando ele saiu da arca, depois de um ano preso dentro daquela arca, quando ele recebeu de Deus a ordem para sair, a Bíblia diz que ele pegou dos animais limpos, e antes de ir à terra, oficialmente para fazer alguma coisa, ele pegou dos animais limpos e ofereceu a Deus em holocausto. E quando queimava aquele animal, oferecendo a Deus, a Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro suave, e ali fez uma promessa a Noé: por causa de ti nunca mais destruirei a terra, por dar-me este louvor e essa gratidão. Meus amados irmãos, nós precisamos sacrificar um pouco para agradar a Deus, para que nossos filhos vejam o nosso esforço,
A você, pai, mãe, eu estou te orientando nessa palavra de orientação. Se esforce em orar a Deus pelos seus filhos, ao apresentá-los para que eles sejam pregadores, para que eles sejam homens e mulheres servindo ao Senhor. É importante você ter um filho e uma filha como engenheira, como médica, como enfermeira, como qualquer coisas boas nessa vida, ser um político, ser um promotor de justiça, enfim, qualquer um desses cargos é muito importante, mas é muito mais importante seu filho e sua filha ser um pregador do Evangelho, um que serve a Cristo, um que está preparado para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Portanto, o que darei eu e você pelos benefícios que Deus nos tem feito? Tome o cálice da sua salvação, que é o cálice, é o prazer, é a alegria, e louve, exalte a Deus de toda a sua alma. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ao ouvir essa palavra, aceite a Cristo, porque Ele tem um grande compromisso comigo e com você, de salvar toda a humanidade. Mas aqueles que crêem no seu nome, aqueles que abandonam os prazeres deste mundo para oferecer a Deus um sacrifício de louvor e de gratidão pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele fará por você. Se você estiver enfermo, creia que Ele vai atender a sua oração e curar a sua dor, a sua aflição, a sua angústia. Ele é o refúgio presente. E como ministro, eu quero declarar uma bênção na sua vida, ao irmão, à irmã, à igreja, ao amigo que vai nos ouvir. Que Deus estenda as suas mãos sobre você, sobre vocês, sobre mim, guardando-nos dessa pandemia, nos livrando desta praga, peste perniciosa que veio ao mundo e não tem ninguém em si mesmo que possa escapar se Deus não nos livrar, se Deus não nos guardar. Para isto, você sabe, tem ido médicos, grandes enfermeiras, advogados, juízes, promotores, pastores, missionárias, tantos quanto têm partido, crianças inocentes. É porque não há quem escape se Deus não nos der o escape. E aqui eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Pague ao Senhor o seu voto na presença dEle, porque Ele se agradará de você, receberá o seu sacrifício ou o seu louvor a Ele. Para terminar esta palavra, só temos uma coisa para oferecer a Deus que Ele recebe como gratidão, é louvar ao Senhor, reconhecer a sua grandeza e saber que Ele é Deus, que é Senhor e Criador de toda esta terra e de todo este globo e de tudo que nele há, e sustenta tudo pelo poder da sua palavra, e por amor que Ele tem a mim e a você, Ele quer nos salvar. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção para mim, para a minha família, para os meus amigos, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus na face da terra, pela obra missionária em todo o Brasil ou no mundo, aonde que tem uma frente missionária, que o Senhor estenda as suas mãos para salvar vidas que são preciosas para Deus. Pai, é no nome de Jesus que eu repreendo toda dor, toda enfermidade, crendo no poder de Deus para curar os enfermos, para restaurar vidas e trazer alegria e paz onde está a tristeza e a amargura. Faça-se presente neste ambiente ao ouvir a oração. Em nome de Jesus, eu declaro abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado.